queria deixar uma mensagem nesta tarde para todos vocês que estão me ouvindo, que se encontra no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É bastante conhecido o versículo, muitos conhecem, mas não sabem o poder que tem desta palavra. A palavra de Deus diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereçam, mas permaneçam para sempre. Querido irmão, o que eu quero te dizer neste momento é porque Deus ele amou o mundo de tal maneira. A palavra de Deus está querendo nos dizer o porquê. Porque existe uma coisa: Deus ele amou não o mundo, mas sim ele amou aqueles que no mundo permanecem. Deus estava querendo referir o mundo sim como o povo que existe no mundo, igual aos dias de hoje. E foi assim, e ficou essa pergunta: por que Deus amou o mundo de tal maneira? O porquê vai te responder agora. Porque Deus ele ama a humanidade. Deus tem desejo na humanidade. Desde o começo, quando existia Adão e Eva, Deus já tinha preparado um lugar para o homem e para a mulher. E Deus amava como Adão e Deus como amava também os animais. É tanto que a Bíblia nos fala e nos mostra que Deus olhou para Adão e ali viu Adão sozinho. Então fez uma mulher, uma juntadora, para que auxiliasse, para que andasse do teu lado, porque Deus amou o homem. Deus amou a mim e Deus amou você. Mas o que nós estamos fazendo para, aleluias, para a gente, como se diz, como eu posso te falar, agradecer, recontribuir aquilo que Deus fez por nós. Porque a palavra em João, de capítulo número 3, versículo 16, ele nos declara, porque João, ali está a sua revelação. João fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele foi a ponto de dar o Filho dele, o único, o unigênito, o último que ele tinha, o primeiro e o último, para que ele viesse morrer por mim e por você. E nós precisamos retribuir para Deus através de quê? Através dos nossos louvores, as nossas ações, as nossas atitudes diante de Deus, porque ele nos ama, porque Deus ele tem nos cuidado, zelado por nós. E muitas das vezes ficamos pensando: mas será que Deus me abandonou? Mas será que Deus se esqueceu de mim? Não, Deus ele te ama. Deus ele te contempla, Deus ele te sonda. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele enviou o teu Filho para que viesse morrer pelos meus pecados, pelo seu pecado. Esta é a prova do amor de Deus conosco, nós seres humanos. Deus ele deu o seu único, o único Filho, Salvador Jesus Cristo, para que nós creiamos nele, para que nós venhamos crer em Jesus Cristo, para que nós não perecemos na iniquidade, na injustiça, mas sim para que tenhamos a vida e a vida eterna. Mas talvez você está se perguntando neste momento: como que é que eu faço para mim ter a minha vida eterna? A vida eterna, ela é tomada força, não é de maneira qualquer que nós levamos a nossa vida eterna. A vida eterna é andarmos nos caminhos do Senhor, é andarmos na vontade do Senhor, é sermos separados diante de Deus e termos a convicção que Deus nos deu o amor dele, a prova dele com o teu único Filho, Salvador Jesus Cristo, para que nós não pereçamos, mas que tenhamos a nossa vida, a nossa salvação diante da parte do Senhor. Talvez você fique pensando, ou até mesmo achando, que a tua salvação não está garantida. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, é quando nós andamos na vontade do Senhor, é quando nós reconhecemos Jesus Cristo como o único e eterno Salvador da nossa vida, aquele que morreu na cruz do Calvário pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e as nossas transgressões. Porque João ele nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira. João não podia expressar o que Deus tinha feito para a humanidade. João não tinha como declarar o amor de Deus pela humanidade. E foi assim que João disse que ele amou de uma tal maneira que deu o teu Filho
Filho unigênito, para que todos aqueles que crêem não tenham a condenação, mas sim tenham a vida eterna. Jesus, ele não veio ao mundo para julgar o mundo, para condenar o mundo, não. Jesus, ele veio ao mundo para que nós fôssemos salvos por ele. Jesus, ele é o único mediador diante da nossa salvação. Deus, ele não fala na tua palavra que ele vai levar a igreja, a aliança com Deus, a Assembleia de Deus, a Batista, a Adventista, Testemunho de Jeová, não. Deus fala na palavra dele que ele vai levar um homem, ele vai levar uma mulher lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aquele que confiou nas promessas de Deus, aquele que andou no caminho dele, aquele que reconheceu o seu amor por ele. Deus vai levar um povo zeloso, um povo sem mancha, sem mágoa, sem, aleluias, angústia. Deus vai levar um povo lavado e remido. O que é lavado? É você ser limpo pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Quando nós tomamos uma decisão diante de Deus, aí nós se tornamos limpos, porque nós cremos no Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único eterno Salvador da nossa vida. Não precisamos crer em mais nada a não ser no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós cremos nele, nós vamos receber as nossas vitórias, a nossa recompensa. O povo de Israel, eles já estavam desacreditando, eles estavam até mesmo esquecendo da promessa que Deus tinha feito para eles, porque eles viviam no Egito, tinha comida, tinha bebida, tinha lugar para dormir, mas quando Deus vai e leva o profeta Moisés para que viesse tirar o povo do Egito e colocar no deserto, o povo começa a murmurar, o povo começa agora até a blasfemar contra Deus, porque talvez a tua fé não estava firmada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Deus vivo. Talvez a fé deles estava firmada nas coisas de comer, nas coisas de beber, mas ali a palavra do Senhor nos diz que Moisés, ele ouve a voz de Deus. Moisés agora tira o povo do Egito e Deus coloca o povo no deserto, não para morrer de fome, não para viver ali debaixo, aleluia, das adversidades, mas sim para mostrar para o povo que Deus, ele é Deus, porque ainda existia pessoas que acreditavam nas promessas do Senhor. E nós precisamos se enquadrar dentro dessa promessa do Senhor, porque Deus tem nos prometido, Deus tem nos honrado e Deus tem nos capacitado. Mas será que mediante as lutas e mediante as adversidades que surgem no nosso dia a dia, nós não deixamos de acreditar, nós não temos abandonado ao nosso Senhor, o único e eterno Salvador da nossa vida? Será que nos momentos de angústia, nos momentos de luta da nossa vida, nós nos deixamos, nós nos esquecemos do amor de Deus conosco aqui na terra? O Espírito Santo de Deus, ele é o único que pode interceder por nós. Sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Mas para isso precisamos crer. Para isso precisamos acreditar em Deus. Muitos acreditam em carro, muitos acreditam em cavalos, carroças, mas nós precisamos acreditar que Deus, ele deu o único Filho dele para que nós não perecemos, mas que nós tenhamos a nossa salvação, a nossa vida eterna. Deus, ele é o único que pode nos dar a salvação. Deus, ele nos amou de tal maneira, de uma maneira grande, que nós muitas das vezes não reconhecemos que Deus nos ama. Mas quem pratica a verdade, mas que de outra hora nós andávamos nas trevas, agora nós andamos na luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que pratica a verdade, ele vem para a luz. Ele começa agora a crer, ele começa agora a rejeitar as coisas do mundo, porque Deus, ele nos declara na tua palavra que o mundo já é do maligno. E quantas das vezes que nós se apegamos às coisas do mundo e deixamos a vontade de Deus, abandonamos a presença de Deus por coisas banais, coisas que nos levam a viver mais uma vida santa, uma vida separada de Deus, mas sim uma vida que nos leva para a condenação, para o pecado. Mas Deus, ele nos deixa na tua palavra que o amor
Ele é grande conosco. E nós precisamos reconhecer. Porque de outra hora a gente fazia a vontade da carne. De outra hora a gente vivia na vontade do mundo. Mas quando nós somos chamados para fazer parte, aleluia, da mesma fé, de acreditar, de crer em Deus, nós agora abandonamos a vontade do mundo e vivemos agora na vontade de Deus. E quando nós vivemos na vontade de Deus, nós estamos querendo dizer que agora já não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a vontade daquele Deus que nos amou, aquele Deus que nos ama, aquele Deus que não nos desampara, não nos deixa só, aquele Deus que nós dedicamos a nossa vida para Ele. Eu não estou falando num Deus de lata, um Deus de madeira, um Deus feito por mão de homens, não. Eu estou falando aquele Deus que Ele foi a ponto de dar o único Filho dele por mim e por você. E é isso que nós precisamos reconhecer. E é isso que nós precisamos ver diante dessa adversidade que nós estamos vivendo, diante desse mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas quem pratica a verdade, ele sim acredita e crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque são feitas todas as coisas diante da vontade de Deus. João, ele declara na tua palavra o amor, a fidelidade, ainda o homem sendo pecador, ainda o homem sendo falho, mas Deus revela para João que ele foi a ponto de dar aquilo que ele tinha. Muitas das vezes nós temos algo na nossa mão, única coisa, e não somos, muitas das vezes assim, deixados ser levados, ou seja, alguma pessoa precisa daquilo e nós temos só aquilo e não podemos dar. Mas Deus, ele tinha o único Filho dele para dar e ele deu por mim e por você. E que possamos reconhecer o amor de Deus e que possamos reconhecer que Deus, ele tem amor por nós. Quando Deus, ele fala com Noé, Noé, coloque agora a tua família dentro da arca, porque o resto do povo eu vou demolir, eu vou acabar, eu vou matar. Deus estava falando isso porque o povo já tinha esquecido de Deus, o povo já não mais amava a Deus, mas porém, a família de Noé, a tua casa, eles acreditavam no Senhor, eles acreditavam, eles criam no Deus Todo-Poderoso, e foi por isso que Deus salvou a casa dele. E para que a nossa casa venhamos ser salva, precisamos estar alicerçada na palavra de Deus, precisamos estar firme na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nossa casa venha reinar para sempre com o Senhor. Foi por isso que Deus, ele amou a mim e a você, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.